Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o minicurso Ativando o Empreendedorismo Universitário. Eu sou o professor Roberto Guerra, diretor de Inovação e Empreendedorismo na UFPE. E hoje o nosso encontro vai ser mediado por parte da equipe da DINE, a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFPE, a ProPesqui. Um dos grandes desafios que a gente enfrenta no cenário internacional e nacional é de como fomentar e impulsionar a transferência da tecnologia criada na universidade para a sociedade. E o empreendedorismo vem se tornando e vem se consolidando um dos eixos principais para que a gente consiga realizar também essa transferência. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre experiências exitosas, o modo como as coisas estão sendo feitas na UFPE e trocar ideias sobre como a gente pode alinhar os esforços de empreendedorismo, os esforços da proteção do conhecimento e também da transferência de tecnologia. Bom, primeiramente eu queria destacar o foco que a DINE vem dando desde o ano passado, quando a gente conseguiu retomar, depois de um tempo parado, o processo de incubação e formação de startups dentro da universidade. O edital 2020 foi muito exitoso, recebemos ali 33 propostas de projetos inovadores. Desse número aí, algumas propostas não foram aprovadas, o que é natural no processo seletivo, mas o que nós identificamos foi que o espírito empreendedor ele já se encontrava em grupos de estudantes da universidade de diferentes áreas. Hoje a DINE tem um foco em atender projetos em 8 eixos de competência reconhecida da universidade, eixos que cobrem petróleo e energia até a parte de economia criativa e tecnologia da informação e comunicação, passando também por biotecnologia, engenharias 4.0, dessa forma atendendo diferentes áreas e diferentes competências. Bom, o edital 2021 está aberto, estamos aí recebendo as inscrições e a gente conseguiu estabelecer, frente às possibilidades trazidas pelo Marco Legal da Inovação, a entrada e a presença de empresas incubadas, projetos pré-incubados. E esse ano a gente tem também as possibilidades relacionadas às empresas residentes, que é uma abertura para a consolidação de um polo tecnológico dentro da universidade. Quando eu falo de marco legal, é importante a gente debater e fortalecer a ideia de que esse direcionamento dado pelo governo federal para o fomento da ciência e tecnologia foi um dos grandes responsáveis por conseguirmos dinamizar a estrutura da universidade em prol das instalações de empresas, das relações com as empresas, sejam elas criadas por nossos estudantes e com fomento, com o apoio de pesquisadores, grupos de pesquisa e laboratórios, ou também a chegada e a participação de empresas que têm um foco no PDI, na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação, e que demandam essa abertura, essa aproximação com a universidade. Então, além das startups incubadas e pré-incubadas, a gente tem a possibilidade das startups associadas. Esse ano a gente espera já ter essa modalidade com inscrições, que são aquelas empresas que já passaram pela incubação dentro da UFPE e que têm ainda uma relação estreita com algum grupo de pesquisa ou laboratório. Além da empresa residente e da empresa âncora, que também estão ancoradas, estão relacionadas com os avanços do marco legal e previstas em edital. Então, dessa forma, o que a gente espera é consolidar o polo tech, o polo tecnológico e criativo da universidade, e dessa forma termos aí mais um formato de entregar para a sociedade respostas efetivas para problemas concretos. Bom, quando a gente fala de empreendedorismo universitário, para quem a gente está falando? A gente está falando com uma parte da comunidade acadêmica que é interessada ou curiosa com esse tema, com um tema que visa o que tem como uma prática comum transformar boas ideias em soluções inovadoras, concretizando isso aí por meio da criação e consolidação de empresas. Então esse é um público jovem, um público que se depara com um cenário econômico, nacional e internacional, onde o emprego formal e as dificuldades de acesso ao mercado vêm crescendo ano após ano e o empreendedorismo passa a ser uma saída
uma solução para que novos postos de trabalho sejam criados por meio dessas empresas. Então, o empreendedorismo que está sendo fomentado na universidade, ele é encarado também como mais uma resposta que a universidade está gerando para a sociedade. E dessa forma, a gente consegue criar um ambiente de apoio, de criação de conexão, de rede entre esses talentos da universidade com o espírito empreendedor e aqueles outros atores internos e externos à universidade que são importantes para alavancar os seus negócios. Bom, então a gente visa estimular a criação e consolidação de startups, gerar novas oportunidades de trabalho aos alunos egressos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, incentivar a transferência de tecnologia por meio das startups, criar espaços propícios à inovação e empreendedorismo, promover eventos, seminários, cursos, rodadas de interação e articulação com outras organizações estratégicas em determinados setores das startups que atuam dentro do polo e estimular a interação desses jovens empresários com os pesquisadores e grupos de pesquisa. Esse é um ponto muito interessante, porque é o ponto que cria uma conexão entre o desenvolvimento da startup, o desenvolvimento da inovação e grupos de pesquisa, laboratórios ou pesquisadores, né? Os chamados mentores técnicos. Esses mentores, eles atuam como uma rede que subsidia o desenvolvimento da inovação da startup, porque ela se vincula e dialoga com o conhecimento científico que está sendo produzido por determinado grupo, determinado laboratório. Então, é uma inovação que chega ao mercado com um lastro, né? Com uma capacidade mais analítica, com testes, né? Com um fortalecimento ancorado no desenvolvimento da pesquisa científica. Bom, o fomento, então, a essas startups, ao empreendedorismo universitário, ele precisa estar coadunado com a expertise que a universidade tem. Um dos ganhos do Marco Legal da Inovação foi a possibilidade da gente poder oferecer, enquanto universidade, os nossos laboratórios, as instalações da universidade, como uma contrapartida para uma empresa que esteja incubada, ou seja, esteja dentro de um sistema criado pela universidade. Então, esse suporte, né, para o uso compartilhado de laboratórios ou das instalações é fundamental para que esses estudantes empreendedores consigam ter um ambiente benigno, um ambiente onde a sua inovação, a sua ideia consiga ser testada e validada. Além disso, a gente também encontrou um público que tinha uma capacidade técnica, e tem ainda, forte, consolidada, né, em processo de amadurecimento. No entanto, características mais focadas no negócio ou no empreendedorismo precisavam ser amadurecidas. Então, um dos suportes oferecidos também para esses estudantes são capacitações e mentorias relacionadas a modelo de negócio, criação de valor, gestão econômico-financeira de uma empresa, estratégia organizacional, marketing, marca. Então, isso é um fortalecimento também de uma outra competência que nem sempre aquele estudante empreendedor que vem de uma área técnica, que vem de um campo que não lida diretamente com o negócio, ele já tem isso forte. Então, ele também tem, dentro de um processo de incubação, a possibilidade de aprender e amadurecer também essa competência focada no desenvolvimento do negócio. Uma outra questão que também é importante é a orientação para a elaboração dos planejamentos da startup. Ou seja, o planejamento estratégico, o planejamento financeiro, o planejamento de expansão da startup. Por quê? Uma incubadora, como o próprio nome sugere, é aquele ambiente onde o teste ocorre, onde a gente amadurece aquela empresa, onde o erro pode acontecer. Mas é importante também a gente criar condições para que essas empresas, para que esses estudantes vejam além da incubação e saiam fortalecidos e com esse planejamento amadurecido. Uma coisa que também é válido destacar é que essa inovação que o empreendedorismo universitário possibilita, ou que cria as condições de possibilidade, ela tem um diferencial competitivo importante, que é a pesquisa científica que embasa a inovação. Diferente da inovação desatrelada à pesquisa científica ou afastada do desenvolvimento científico da universidade, a gente está fomentando aqui uma cultura de transferência de tecnologia. Nossos estudantes e empreendedores, eles são alunos de graduação, alunos de mestrado, doutorado, ou mesmo aqueles que estão realizando um curso de pós-doutoramento.
e eles têm uma forte competência técnica. Essas startups elas estão vinculadas ou relacionadas ao desenvolvimento de uma dissertação, ao desenvolvimento de uma tese ou a um avanço científico no nível de pós-doutorado em relação a questões muito estratégicas. Dessa forma, é uma inovação embasada no desenvolvimento científico e isso faz com que a universidade assuma um protagonismo grande também de gerar uma outra forma de entregar à sociedade, de devolver à sociedade o conhecimento científico que ela produz. É importante a gente destacar aqui que a DINE atua não só com o empreendedorismo. Nós temos a coordenação de empreendedorismo em incubação, coordenado pelo professor Geraldo Maia, que a gente vai falar com ele daqui a pouco, e também as coordenações de propriedade intelectual com o professor Rafael Guimarães e de transferência e tecnologia com o professor Antonieta Lint, e daqui a pouco a gente vai conversar com eles a respeito de temáticas mais específicas. A estrutura que foi criada e que está assegurada na política de inovação da universidade, na Resolução 02 de 2019 do Conselho Universitário, ela abre espaço e ela institucionaliza a inovação na universidade, tendo também como foco gerarmos ou darmos apoio a essas startups e a esses pesquisadores no tocante à propriedade intelectual e o suporte para o desenvolvimento dos acordos de transferência de tecnologia. Então a DINE fomenta esse empreendedorismo unindo todas as pontas, desde a criação da ideia até aquela possibilidade da universidade, lá no final, conseguir realizar a transferência de tecnologia e oferecer a esse estudante empreendedor um suporte na criação desses modelos de relacionamento com empresas do mercado. Além disso, é importante a gente destacar que esse é um processo que fomenta a sustentabilidade também econômico-financeira, tanto do processo de incubação e do processo da formatação e consolidação do Polo Tech, Polo Tecnológico e Criativo, mas ele também possibilita um outro retorno financeiro para a universidade, que é por meio do auxílio a esses grupos dos mentores técnicos. Então, essas startups elas são ofertadas a possibilidade de um investimento na universidade por meio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde elas pegam parte do seu faturamento e elas podem investir em projetos, em equipamentos, no pagamento de bolsas. Recentemente, nós celebramos o primeiro acordo de PDI entre uma startup incubada e o grupo de pesquisa do qual ela surgiu, de onde ela se originou. E a gente já tem aí estudantes da universidade investindo na formação de novos estudantes ou na manutenção e na ampliação dos laboratórios de onde eles saíram. Então, dessa forma, a gente cria um ambiente no qual há uma retroalimentação de conhecimento, saber, fortalecimento de empresa e uma volta do recurso que essa empresa gera para que as condições de produção desse conhecimento continue sendo fortalecidas. A experiência do ano passado e certamente a experiência desse ano do edital, ela trouxe para a gente também alguns desafios, que era criar uma cultura do empreendedorismo, da agilidade das startups. O que nós vimos por meio das apresentações realizadas pelas empresas do pitch, ou seja, daquele momento onde a ideia é vendida, onde a ideia é apresentada, é que essa competência técnica ela é muito forte. A gente viu estudantes defendendo ali a inovação, defendendo a sua ideia de maneira muito boa, muito organizada. No entanto, há uma lacuna a ser preenchida, que é como transformar essa inovação realmente no negócio. É claro que esse é um papel de uma incubadora, mas também existe uma outra dinâmica que seria a gente envolver disciplinas de empreendedorismo, projetos de extensão focados em empreendedorismo e inovação para formarmos uma geração de estudantes empreendedores ou interessados no tema que já consigam ampliar essa visão e essa capacidade realmente de transformar a inovação ou a ideia que eles se vinculam ali na pesquisa científica em um negócio. Então, dessa forma, a gente também prestar um suporte aos professores que têm disciplinas, que lecionam disciplinas de inovação e empreendedorismo, é algo muito importante para que esse estudante já tenha contato com questões como
proposta de valor, modelo de negócio, metodologias ágeis para a criação de negócio, como o Design Thinking, por exemplo, e consigam alavancar, né, e serem mais ágeis nesse processo da criação e maturação da startup. Bom, a partir de agora a gente vai aprofundar essa dinâmica a partir de uma troca, de um bate-papo com as coordenações que compõem a DINE. A coordenação de empreendedorismo e incubação, a coordenação de propriedade intelectual e a coordenação de transferência de tecnologia. Bom, como uma forma da gente encerrar esse debate introdutório e que mostram, né, as possibilidades que a gente tem hoje na universidade sobre empreendedorismo, é bom a gente destacar também que ao falarmos de empreendedorismo hoje, a gente não precisa ficar tão restrito àquela lógica comum do empreendedorismo, que é abrir, criar empresa e crescer. A gente está falando aqui de algo mais focado no encontro da ciência produzida pela universidade com oportunidades existentes no mercado. Mas não apenas na tentativa da gente gerar soluções para formar empresas meramente mercantis. A gente está falando aqui de um empreendedorismo que pode contribuir com a melhora de vida das pessoas, que pode contribuir com o avanço econômico do Estado, né, do país, com o fortalecimento de áreas que são estratégicas para a nossa vida, inclusive. A gente está falando de empresas na área de saúde, empresas na área relacionada com petróleo e energia. Então a gente está falando aqui com muito cuidado do fomento de empresas que realmente podem fazer a diferença, não só para o nosso aluno, não só para o nosso aluno egresso. Esse ano a gente tem uma novidade que também de recebermos inscrições de alunos que se formaram ou concluíram uma dissertação, uma tese ou seu curso de graduação em até 5 anos, ou seja, a gente também está abrindo a possibilidade do nosso egresso, né, que saiu da universidade, foi lá no mercado, se relacionou, interagiu e ele viu que tem uma possibilidade de empreender, a gente também está recebendo esse público. Então, um sistema de incubação, o fomento ao empreendedorismo na universidade, é também uma ação de nós termos uma responsabilidade com esse aluno e fomentar algo que possibilite para ele uma carreira, possibilite para esse estudante uma possibilidade de crescimento e que pode culminar, inclusive, em novos postos de trabalho para outros estudantes da universidade. Então, impulsionar o empreendedorismo universitário é impulsionar as possibilidades de carreira e desenvolvimento dos nossos estudantes. E essa é uma mensagem importante que a gente gostaria de deixar aqui. Empreendedorismo universitário, inovação, transferência de tecnologia são pautas urgentes para fortalecermos a nossa universidade e criarmos condições para que os nossos talentos não se percam após eles concluírem os seus estudos. Muito obrigado e em nome da DINE ficamos à disposição para vocês conhecerem mais aquilo que a gente vem fazendo dentro da UFPE. Obrigado.